Então vamos lá, continuar a nossa análise sobre a teoria do delito, sobre a teoria da infração penal, falando agora especificamente sobre o crime doloso. Crime doloso. O que é o crime doloso? Ou o que é o dolo? Bom, a doutrina define o dolo como uma vontade livre e consciente de realizar uma conduta objetiva descrita no tipo e, com isso, alcançar o resultado ou assumir o risco de produzir um resultado. A gente vai ver que há diferença entre esse desejo quanto ao resultado e a assunção do risco. São duas espécies de dolo distintos. O Código Penal, ele traz também uma espécie de... não é um conceito, mas ele traz uma referência sobre o dolo. Ele diz assim, ó, diz-se o crime doloso. Quando? Quando o agente quis o resultado ou quando ele assumiu o risco de produzi-lo. A gente vai ver que aqui eu tenho duas espécies de dolo distintos. Bom, o dolo, ele tem dois elementos ou duas dimensões. O elemento cognitivo do dolo, que é a consciência, e o elemento volitivo, que é a vontade. Né? Lembra, dolo, vontade livre e consciente. Vontade livre e consciente. Elemento cognitivo, consciência. Elemento volitivo, a vontade. Isso compõe o dolo. Duas hipóteses em que há exclusão do dolo. Duas hipóteses em que eu afasto o dolo. No chamado erro de tipo e na coação física irresistível. São duas excludentes do dolo. Claro, dentro da conceituação finalista, né? Dentro da teoria finalista. Vamos para a primeira, por erro de tipo? O erro de tipo, ele exclui a consciência em relação àquele evento. Exclui o conhecimento. E por isso, exclui o dolo, exclui o elemento cognitivo. Mas é possível a responsabilização por crime culposo. Professor, dá um exemplo disso. Um exemplo de erro de tipo? Pois bem, vamos imaginar que eu estou dormindo e eu moro em uma casa no meio do mato. E é bastante comum onças invadirem o meu terreno. E com o objetivo de garantir a minha própria integridade física, eu saco de uma arma e atiro lá naquela onça. Mas, na verdade, o que estava balançando atrás do arbusto não era uma onça, era uma pessoa. E eu atuei errando sobre a situação concreta. É um erro de tipo, um erro sobre os elementos objetivos do tipo. A gente vai ver isso na teoria do erro, né? Um erro sobre a noção de matar alguém. Eu não imaginei que fosse alguém. Eu imaginei que, na verdade, ali fosse um animal. Então não posso ser responsabilizado a título de dolo, porque eu não tinha consciência em relação àquela figura. Tranquilo? Essa hipótese exclui o dolo. Também é uma situação que exclui o dolo, a coação física irresistível. Exclui o elemento volitivo do dolo. Alguém pega na minha mão mais forte do que eu e com a minha mão aciona o gatilho de uma arma e efetua o disparo contra o Antônio. Veja, eu queria disparar contra o Antônio? Não, na verdade aquilo foi mais forte do que eu. Eu tinha essa vontade? Não tinha. Então não há aqui conduta dolosa, né? Não confunda. Aqui nós estamos tratando da coação física irresistível. É diferente a coação moral irresistível, que exclui a culpabilidade por falta de exigibilidade de conduta diversa. Isso nós veremos um pouco mais para frente, tá?
Nesse caso, da coação física irresistível, como eu não ajo, não atuo com dolo, eu sou um mero instrumento para a prática do crime, quem vai responder por essa conduta? O autor da coação, e não eu, coagido. Existem várias teorias para a conceituação do dolo. Teoria da vontade, teoria do assentimento, teoria da representação, teoria da probabilidade. O que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou tratar das duas teorias primeiras, que são as teorias adotadas pelo Código Penal. Tá? Então vamos para a teoria da vontade, a primeira. A partir da teoria da vontade, o que é o dolo? Pela teoria da vontade, dolo é vontade livre e consciente de praticar uma conduta atípica e de produzir o consequente resultado. Eu tenho vontade de praticar uma conduta prevista num tipo penal incriminador e eu tenho vontade de atingir ou alcançar o resultado previsto. Essa teoria, ela foi adotada pelo Código Penal? Foi. Mas lá no artigo 18, inciso 1º, aquele que nós vimos, sim, quando o próprio Código diz que o crime é doloso se o agente quer o resultado, querer, vontade. Aqui eu trato da adoção da teoria da vontade no Código Penal. Isso nós veremos mais para frente, que é o chamado dolo direto. E a outra teoria, a teoria do assentimento, também chamada de teoria do consentimento ou teoria da anuência, da concordância. Como que eu entendo o dolo aqui? O dolo passa a ser uma vontade livre e consciente de praticar a conduta típica. Veja agora o final, porque até aqui estava tudo parecido. Olha o final, presta atenção. Aceitando os riscos de produzir o consequente resultado. Professor, qual que é a diferença entre a teoria da vontade e a teoria do assentimento? Na teoria da vontade, o sujeito quer a conduta típica e quer o resultado. Na teoria do assentimento, o sujeito quer a conduta típica, mas ele não quer o resultado, ele assente, ele consente, ele admite a sua produção. É diferente, tá? Essa teoria, ela também foi adotada pelo Código Penal? Foi, cara pálida. Ela foi adotada. Em qual artigo? No artigo 18, inciso 1º. Ah, mas é o mesmo artigo da teoria da vontade? É, mas o artigo 18, inciso 1º, ele tem duas partes. Na primeira parte, eu tenho a teoria da vontade. Na segunda parte, a teoria do assentimento. Segunda parte, considera-se o crime doloso quando o agente assume o risco de produzir o resultado. Aqui está a chamada teoria do assentimento. Então eu posso dizer que no dolo direto, a teoria adotada é da vontade. E no dolo eventual, a teoria adotada é do assentimento. Professor, dolo direto, dolo eventual, o que é isso? Nós veremos agora, tá? Guarda que essas teorias foram adotadas. Agora nós trataremos sobre as espécies do dolo, tá? Antes disso, qual que é a natureza jurídica do dolo? Essa pergunta é sempre um pouco complicada, né? No fundo, o que eu estou querendo descobrir aqui? Bom, seguinte. Quais são as categorias básicas que eu discuto no direito penal? Tipicidade, ilicitude,
culpabilidade e punibilidade. Essas são as categorias básicas. A discussão sobre dolo, a partir do finalismo, é uma discussão situada na tipicidade. Tá? Então, a natureza jurídica dele é um elemento da tipicidade. O requisito temporal. O dolo ele deve ser contemporâneo à conduta. O dolo deve ser contemporâneo à ação ou à omissão. Mas sempre não. Existe uma exceção. Existe uma situação em que eu analiso o dolo não de maneira contemporânea à conduta. É a chamada teoria da actio libera in causa. É latim, professor? É, cara pálida. Direito penal também é latim. A gente está acostumado a isso já, né? Actio, ação, libera, livre, in causa. Ação livre na sua causa. Me dá um exemplo. O sujeito que voluntariamente, dolosamente se embriaga, causa, com o objetivo de praticar um determinado crime tomado pela embriaguez. Nessa situação, o dolo antecede a conduta, porque no momento que ele pratica o crime, ele está tomado pela embriaguez. Então não existe dolo aqui. Ele está num estado de inconsciência. Mas na causa, na origem, ele agiu dolosamente. Então essa é uma hipótese em que o dolo é anterior à conduta e é admitido. Tranquilo? Uma exceção, actio libera in causa. O que o dolo deve abranger? O que deve incluir o meu dolo? O dolo deve incluir o meu fim ou objetivo visado, deve incluir os meios utilizados para a prática daquela conduta criminosa e deve também incluir os efeitos decorrentes daquela minha conduta. Os efeitos decorrentes, os efeitos, as consequências dos meios empregados para a realização daquela conduta. Classificação do dolo. Isso é bem importante, tá? Então presta atenção agora. Ah, por quê? Eu não estava prestando atenção antes? Não sei, mas agora presta, né? O dolo, ele pode ser direto ou indireto. Dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau. Dolo indireto alternativo, dolo indireto eventual. Pronto, morri, né? Calma. O que é essa classificação? Com o que ela trabalha? Então vamos por partes. Vamos começar pelo dolo direto e pelo dolo direto de primeiro grau, que é o chamado dolo imediato. O que é o dolo imediato? É o dolo em relação ao objetivo principal da minha conduta. Exemplo, eu quero matar o Antônio. Saco da minha arma 5 disparos contra o Antônio. Eu desejo a morte do Antônio e assim eu o faço. Isso é um dolo direto de primeiro grau. Por quê? Porque é um dolo quanto ao fim criminoso desejado um dolo quanto aos meios escolhidos para a prática daquele crime. Isso é dolo imediato. Só que existe um dolo que também é um dolo direto, mas é chamado de dolo direto de segundo grau. Ou dolo mediato, ou dolo de consequências necessárias, ou dolo de efeitos reflexos, ou de consequências reflexas. Bah, que troço esquisito. Vou te dar um exemplo. Eu quero matar o Antônio. Mas para matar o Antônio, eu sei que eu terei um efeito colateral, a morte do João.
Tudo bem. Como eu quero matar o Antônio, eu também incluo no meu dolo esse efeito reflexo, essa consequência necessária. Então eu me afasto do objetivo principal da minha conduta, incidindo no efeito colateral. Nesse exemplo que eu te dei, eu quero matar o Antônio. Isso gera também a morte do João? No homicídio praticado contra o Antônio, eu tenho um dolo direto de primeiro grau. E na morte do João, eu tenho um dolo direto de segundo grau, ou de consequência reflexa. Conseguiu compreender agora? Então vamos seguindo. Dolo indireto. Alternativo. O que é o dolo indireto alternativo? O sujeito ele vai buscar, ele vai almejar com igual força, com igual vontade, um ou outro resultado. Como assim? Sim. Ele deseja com igual ânimo um ou outro resultado criminoso. Ele, nesse caso, nessa situação, se ele deseja um ou outro, para ele é alternativo ou, então ele vai responder pelo crime mais grave, pelo resultado mais grave, pela regra da consunção. Professor, explica um pouco melhor como que pode se dar o dolo indireto alternativo. Essa alternatividade, essa variação, ela pode se dar de maneira objetiva ou de maneira subjetiva. De maneira objetiva, eu quero efetuar disparos contra o Márcio. Tá, mas qual que é o meu ânimo? Qual que é a minha vontade? Não sei. Pode ser matá-lo ou pode ser feri-lo. Ânimos necandi, o dolo de matar, ou ânimos ledendi, o dolo de ferir. Me contento tanto com um como outro resultado, tá? Essa é uma alternatividade objetiva, porque está em jogo um ou outro crime. Mas existe também uma alternatividade subjetiva. Aqui, né? Subjetiva, sujeito. Sujeito quem? Sujeito vítima. Eu quero atingir quem? Sei lá. Pode ser o Antônio ou o João, não gosto dos dois mesmo. Pode ser tanto um quanto o outro. Essa é uma espécie de dolo alternativo. Uma alternatividade subjetiva. Beleza? E o dolo, a última classificação que nós vamos trabalhar aqui, o dolo indireto eventual. Isso é bem importante, porque está expresso no artigo 18, inciso 1º, dolo indireto eventual. O que é essa espécie de dolo? Ou quando ela se apresenta? O sujeito, ele não quer produzir o resultado, mas ele prevê, ele representa a possibilidade de ocorrência do resultado e ele consente, ele admite que aquele resultado se produza. Vamos de uma maneira um pouco mais esquemática para você gravar isso? Quais são os elementos desse dolo indireto eventual? O sujeito quer praticar a conduta, quer efetuar disparos, mas ele não quer diretamente o resultado, ele não quer diretamente a morte. Ou o sujeito quer dirigir embriagado, em alta velocidade, numa rodovia, mas ele não quer a morte de alguém. Mas ele representa, ele concebe, ele imagina a possibilidade desse resultado ocorrer. E mais, ele atua com desprezo em relação à possibilidade de ocorrência do resultado. Pouco importa se o resultado ocorre ou não ocorre. Eu não quero diretamente, mas se ele ocorrer,
isso não muda o meu dolo de praticar aquela conduta, né? Isso para mim é indiferente. Então, nessa hipótese, eu tenho um dolo eventual, um dolo indireto eventual. Existem mais algumas modalidades de classificação que você pode encontrar, que é a diferença entre dolo de dano e dolo de perigo. O dolo de dano é aquele dolo direcionado à lesão de um bem jurídico. Exemplo, no furto, eu tenho o dolo de subtrair uma coisa alheia móvel de alguém, então eu tenho uma vontade, no fundo, de gerar uma diminuição patrimonial, de gerar um dano ao patrimônio de terceiro, né? E o dolo de perigo é aquele dolo com a minha conduta de expor a perigo de lesão um determinado bem jurídico. Exemplo, artigo 132 do Código Penal, que é o crime de perigo para a vida ou a saúde de outrem. Exposição a perigo, expor a perigo a vida ou a saúde de outrem. Aqui não é um dolo de dano, não é um dolo de lesão, mas é um dolo de perigo, né? Perigo que no direito penal pode ser perigo concreto ou perigo abstrato. Tem toda uma discussão sobre a eventual inconstitucionalidade dos crimes de perigo abstrato, né? Dolo genérico e dolo específico. O dolo genérico é o dolo tradicional, né? É o dolo. Exemplo, matar alguém, artigo 121. Eu tenho vontade de realizar aquela conduta típica e de alcançar aquele resultado. Essa é uma conduta dolosa. Mas existem alguns crimes que, além dessa vontade livre e consciente de realizar a conduta típica e alcançar o resultado, ele prevê um elemento subjetivo especial. Algo a mais. Por exemplo, no crime do artigo 319, que é o crime de prevaricação, não basta que eu realize aquela conduta. É preciso que eu realize aquela conduta com o objetivo de satisfazer um interesse ou sentimento pessoal. Hoje, não se fala mais em dolo genérico e dolo específico. O melhor é falar em dolo e elemento subjetivo especial do tipo, tá? Que seria esse dolo específico. Tranquilo, meu povo? Crime doloso, fechamos.